Olá pessoal, estamos aqui para darmos início à terceira videoaula do nosso curso, onde estudaremos bens, iniciaremos ato jurídico, falaremos de representação, condição, termo e encargo. É muita coisa para ser vista em apenas um vídeo. Mas vamos lá. O primeiro assunto a que nos propomos nessa primeira aula trata dos bens. E os bens correspondem ao segundo livro da parte geral do Código Civil. Interessante que neste livro, o nosso legislador se preocupou primordialmente com a classificação dos bens em suas mais variadas espécies. Então, o que interessa para a gente, nesse momento, é exatamente classificar os bens, compreender as espécies em que os bens se classificam. E a esse respeito, a primeira classificação que se coloca é aquela que diferencia os bens móveis dos bens imóveis. Primeiramente, o que se deve entender por bens imóveis? A princípio, não existe uma concepção unívoca a esse respeito. Isto porque os imóveis distribuem-se em três grupos principais. Observem aqui comigo. Nós temos, de um lado, os imóveis por natureza. Temos também os imóveis por acessão artificial. E, por último, os imóveis por definição legal. Imóveis por natureza correspondem ao solo e a tudo que se incorporar naturalmente a ele. Portanto, o solo e tudo que a ele estiver naturalmente incorporado enquadram-se como imóveis por natureza. Então, podemos dar como exemplo a superfície terrestre, as árvores, os frutos pendentes, as jazidas minerais, etc. Interessante que a árvore só vai ser um imóvel enquanto estiver incorporada ao solo. Se o proprietário serra a árvore e se apropria da lenha, a lenha, decorrente da destruição da árvore, passa a ser coisa móvel. Estão percebendo? Então, a imobilidade só existe enquanto permanecer a incorporação. Há uma ressalva que se faz em direito civil com relação à natureza jurídica da safra. Aquela safra que é plantada, que é incorporada ao solo, mas que se destina a ser colhida, a ser retirada futuramente. Essa safra seria móvel ou imóvel? A princípio, tudo que se planta no solo com o propósito de futuramente retirar será classificado como bens móveis por antecipação. É uma categoria à parte. Bens móveis por antecipação, que são exatamente aqueles frutos e produtos que estão presos ao solo, mas que se destinam a ser retirados e que, portanto, já podem ser objeto de negócio jurídico. Então, se porventura eu planto uma safra de mandioca no meu terreno
e de repente aparece um interessado em adquirir o produto final da futura colheita, a venda que eu faço para essa pessoa é considerada móvel por antecipação, já que o destino da safra é a sua futura colheita. Vejamos o que diz a respeito o artigo 95 do Código Civil. Está lá. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Quer dizer, frutos e produtos podem ser negociados mesmo que não separados do bem principal. É o que se entende como móveis por antecipação. Voltando à análise da classificação dos imóveis. Em segundo lugar, nós colocamos os imóveis por acessão artificial. E o que são imóveis por acessão artificial? São exatamente as construções e edificações que o homem incorpora ao solo. Então, toda construção, toda edificação feita pelo homem e por ele incorporada ao solo, enquadra-se como imóveis por acessão artificial. Interessante que algumas dessas construções são feitas com materiais extremamente leves. Inclusive, no meu Facebook, uma aluna minha enviou uma foto de uma casa que tinha sido dada de presente pelo pai à sua filha. E o pai mandou rebocar a casa em cima de um caminhão. O pai conseguiu desprender essa casa do solo, colocou a casa a reboque e mandou entregar na cidade onde a filha morava. Aí essa aluna me questionou: Mário, qual a natureza jurídica da casa? E eu tive que responder para ela: essa casa é um bem imóvel. Mas como imóvel se ela está sendo rebocada? É porque existe uma previsão no Código Civil a respeito. É a previsão do artigo 81, inciso 1º. Observem comigo. De acordo com 81, inciso 1º, não perdem o caráter de imóveis. Está lá. As edificações que, separadas do solo,